Bom, eu tava orando até agora. Apareceu pra mim, né? Em visão, pressentimento. Quem tem o Espírito Santo sabe como isso acontece. É uma coisa que não é uma preocupação, mas é uma coisa que aparece que tu tem que orar. Tipo, tem que ter o Espírito Santo pra entender isso. E já passou da hora de todo mundo ter o Espírito Santo para poder lidar, né? Para poder lidar com tudo que tá acontecendo, com tudo que ainda vai acontecer, porque só tende a piorar. E na oração me deixou claro assim para eu enfatizar, né, nos meus vídeos que eu deixo lá como instrução para que as pessoas saibam o que eu sei e que é o mais importante, né? Que é o mais importante da vida, da alma. Na verdade, a alma é o mais importante. A única coisa que a gente tem de valor nessa vida para os perseguidos, vamos dizer assim, é a salvação. Porque se a pessoa é perseguida, é porque o diabo odeia ela. E daí como as pessoas ao redor vão saber que se a pessoa está sendo perseguida ou se realmente ela fez coisas erradas? Essa que é a intenção, tipo, no meu lugar, né, que eu sou humana, dá raiva, dá muita raiva, assim, a gente fica estressado, tem que ter paciência, aprendi a ter muita paciência com isso, mas, né, tipo, entendi o outro lado, o lado dos maus, e só que a gente fica, né, com raiva, às vezes, né, mas depois eu entendo e passa. Mas o que eu queria deixar claro é que para os perseguidos é a salvação. A salvação é a nossa coroa, né? De ir para a terra, é o bilhete de passagem para entrar na Nova Jerusalém. Daí a gente morre com a salvação e a gente vai para a glória do Senhor. Ou se a gente tiver sorte de não morrer e Jesus Cristo voltar antes de morrer, melhor ainda. E também tem aqueles que foram arrebatados, né? Que Deus levou. Como fez com Jesus Cristo, como fez com Enoque. E para aqueles que não são salvos, em visão agora, eu vi muitos cristãos e eu não conseguia entender como eles não entendiam, como eles não me entendem, sabe? Porque eles são cristãos, eles deveriam saber, né? Saber o que eu sei, o que eu descobri, né? Entender quem tem demônio, quem não tem, tipo, entender quem é mal, quem não é mal. E eles estavam sendo mal, então, tipo, eu consigo entender que se tu faz o mal pra alguém que faz mal, tu é mal. Se tu é mal, tu não tem salvação. E aí na visão me apareceu que eles não têm a salvação. Eles não conseguem enxergar a salvação. Porque eles julgavam aqueles que estão no inferno, no bunker do inferno satânico, né? Nos bunkers embaixo dos templos satânicos, dentro dos morros. Eles julgam essas pessoas como se elas merecessem estar lá, porque elas são más. Daí eu tava orando e orei por isso, daí eles enxergaram
que eles correm perigo de ir para lá, sendo maus. Porque aquelas pessoas, muitas delas eram boas, como eles foram bons, e estavam sendo maus naquele momento. E hoje elas são más estando lá, porque é um lugar amaldiçoadíssimo. É impossível não ser mal lá dentro. Eles estão longe de Deus e Deus precisa de alguém para interceder. Precisa dos cristãos para interceder, para orar por essa gente. Porque o julgamento final não chegou ainda. O julgamento final é só Deus. É só Deus. Quando Jesus Cristo voltar e dizer assim, se apartem de mim vocês, todo mundo vai para lá. Não chegou ainda o juízo final para que esses cristãos falem, deixa esse povo lá que esse povo é mau. Eles estão lá, mas eles são maus. Mas eles eram bons. Trancaram eles lá para eles ficar mal. Tem qualquer pessoa lá dentro para ver se ela não vai ficar mal. Só Jesus Cristo morreu santo. E porque ele nasceu do Espírito Santo. E também pela luta por quem ele é. Só Jesus Cristo. Sim. Só Jesus Cristo, pelo meu entendimento da Bíblia, só Jesus Cristo. Os profetas pecaram, não foram, tem algumas falas assim que eles não foram justos, que não, mas voltaram. Então a gente sempre vai fazer alguma coisinha assim que vai desagradar a Deus, mesmo menor que seja, a gente vai fazer. E tudo tem salvação, Jesus Cristo não voltou ainda. A salvação é para todos. É para todos serem salvos. E tem meio. Os planos de Deus é para que todos sejam salvos. E todos vão ser salvos. Só que às vezes Deus permite, né? Tudo não tem o controle de Deus porque eles ficam manipulando. Mas Deus permite que o mal chegue a gente para que Deus vai lá e salve e esfregue na cara deles que, ó, sou eu que salvo vocês. Eu tô aqui para salvar vocês. Se vocês não me chamarem, eu não vou conseguir salvar vocês. Mas eu vou enviar alguém. Eu vou escolher alguém da humanidade para abrir os olhos de vocês e para salvar vocês, para libertar vocês, para ajudar vocês. Deus sempre vai levantar alguém para libertar. Porque desde o início do mundo, eles têm aprisionado pessoas, têm aprisionado o povo de Deus. E não vai ser diferente agora no final dos tempos. Não vai ser diferente. Eles vão para a igreja pregar prosperidade. Claro, é muito bom pregar prosperidade, a gente vai buscar bênção. Mas e a libertação, né? E a libertação? E aqueles que estão em situação piores do que aqueles que estão na igreja, cara, que todo mundo da igreja está julgando, sabe? Que está desanimado da igreja, quer sair da igreja porque está todo mundo julgando. Uma fofoca aqui, uma fofoca lá, ou perseguição na igreja, cara. A igreja que é um lugar de Deus. Mal eles sabem que eles vão passar por tudo isso. Mal eles sabem que vão passar por tudo isso. Que tudo que eles fazem, o próprio mal pega e joga contra eles, não é Deus. Então tem a permissão de Deus para o mal acontecer. Se Deus permite, acontece. Mas que Deus esteja conosco o tempo todo para nos ajudar e que Ele não permita que os cristãos percam a alma, que os cristãos percam a salvação, porque tem muita gente que precisa de salvação, muita gente ainda que precisa de libertação para ter a salvação. E a salvação chegou para esse povo do inferno.
porque todos vão ser libertos pela graça de Deus, pela oração, porque o julgamento não chegou ainda, o julgamento final não chegou ainda. E o verdadeiro cristão se incomoda com a tortura e com o sofrimento do outro. E o sofrimento que eles passam lá dentro, todo mundo sabe. Não precisa ser muito inteligente para entender que é um sofrimento muito grande, que corrói a alma, corrompe a alma e acaba perdendo a alma. Eu orei agora para que Deus me livre disso, livre os cristãos disso. Eu vi um perigo muito grande para mim também a respeito e orei. Sei que vou ter que continuar orando, porque quando a gente luta contra eles, contra o inferno, contra o diabo, eu tenho que ter Deus. Eu morro de medo. Só Deus, meu filho. Se alguém tem dúvida que é Deus, pode acreditar, porque eu sou cagona. Eu tenho muito medo, mas a minha fé é muito grande. E é isso que me salva, que me dá força, porque eu sei que Deus é real. Deus é real e essas pessoas têm que saber que se a gente não tiver Deus, a gente não consegue. A gente precisa ter Deus. Então, resumindo do que eu descobri, né, e faço os vídeos contando para deixar registrado que se Deus quiser, assim, tipo, as pessoas vão ver um dia e vão entender. É que o 666 é a perseguição por manipulação. A manipulação é o segredo do diabo. É muito difícil descobrir a manipulação. A manipulação é algo invertido. É alguma argumentação invertida, algum processo invertido. Por exemplo, os maus manipuladores, eles cometem um crime e colocam a culpa em outro. Então, antes de eles fazerem o crime, eles já têm alguém para botar a culpa, já tem um bode expiatório. E nem o bode expiatório sabe como funciona isso, sabe? Então, se não sabe, se a pessoa não enxerga, ela não vai saber se livrar daquilo. Ela precisa entender, saber que aquilo é uma manipulação e que pertence àqueles que fazem o pacto com o mal. Eles fazem o pacto e viram manipuladores natos. Eles estudam para isso. Eles são natos. Eles vendem a alma para o inferno. Então, se eles não conseguem manipular, se por acaso eles forem descobertos, ou eles manipulam e colocam outra pessoa lá, que é uma pessoa qualquer, cristão até, mas o que eu acredito que pessoas batizadas que pertencem a Deus não vão para lá. Às vezes podem fazer essa pessoa perder a alma, perder a salvação e acabar indo para lá. Como eles fizeram com um monte de cristãos que votavam no Bolsonaro e começaram a julgar, a maltratar os outros, a humilhar os outros. Isso não é de Deus. É muito fácil uma pessoa salva perder a sua salvação.
E é isso que eu quero alertar aos cristãos, porque daí os cristãos podem perder a salvação e podem cair nas garras do mal. E assim eles vão lá, se tem pacto com o diabo que foi descoberto, que a manipulação não deu certo, ele vai pro inferno. Mas se ele não for pro inferno, pra ele não ir pro inferno, ele tem que botar outra alma lá. Daí ele vai e bota um inocente, uma pessoa que não sabe de nada, ou um cristão. É esse o cuidado que a gente tem que tomar, que tudo é manipulação. Prestem atenção e gravem isso. Tudo é manipulação. Filmes, propagandas de TV, tudo é manipulação. Então, o 666 é a perseguição por manipulação, que é o segredo do diabo. E muitas vidas são destruídas por conta disso. É melhor, não é melhor, tipo, não é bom, mas é mais viável o sofrer sendo inocente, a perseguição sendo inocente, a perseguição por manipulação sendo inocente, como aconteceu com Jesus, do que cair na manipulação e acabar perdendo a tua alma, perder a tua salvação. E orem pelo povo que vai para o inferno ainda em vida, que lá a gente não pode adorar a Deus. Deus não chega até lá. E aí Deus levanta pessoas para orar. E essas pessoas que ele ora, que ele mostra em visão, eles perseguem até não poder mais. Eu tô toda machucada de um atropelamento de propósito. Deus já me mostrou que eu vou ser mais machucada ainda. Não sei de que forma ou vão me bater, mas eu vi que teria um perigo pior. Tipo, eu tava falando do perigo que eu vi em oração. Eu vi um perigo tipo tráfico de mulheres, desse tipo. E eu fiquei muito assustada. Daí eu falei pro Senhor, eu prefiro que me batam, que me espanquem, do que esse tipo de coisa. Eu não quero perder minha alma, sabe? Não quero perder minha salvação e perder minha alma. E o que eu ia falar também é sobre a prosperidade. Que assim, as pessoas perseguidas, eles perseguem para destruir a prosperidade da pessoa. Destruir a prosperidade da pessoa o alvo é destruir o nome da pessoa. A Bíblia fala que o nome da pessoa vale mais do que muito dinheiro. E é isso que eles fazem. Eles destroem o nome da pessoa, a moral da pessoa, a reputação da pessoa. Eles destroem tudo da pessoa. Daí ela perde família, vida pessoal, vida social, vida acadêmica, vida profissional. Por exemplo, no meu caso, destruíram totalmente minha vida. Tipo, eu fui pra faculdade, eles me perseguiram na faculdade, eles acabaram comigo na faculdade, eu saí, tive que sair, que eles colocam uma exposição, faz uma exposição negativa da pessoa, né? Daí, e agora que eu voltei pra faculdade também, tô passando por isso, mas eu entendi, depois que eu entendi o 666, daí eu já consigo lidar melhor. E esses vídeos não é só para expor a minha vida de tudo que eu passei, mas também para deixar para as pessoas que passam isso que isso acontece, que entendam que isso vem do mal e tem que ter Deus para poder passar por isso, tem que orar muito. Eu tive que ficar agora um tempão, batalha espiritual,
Daí eu tive que ficar ali, ó. Acho que eu fiquei umas 4 horas ajoelhada, só orando que o Espírito Santo me mostrava para eu orar. Daí, ou seja, eles destruíram a prosperidade, fica muito mais fácil, tipo, eles deixam a pessoa sem família, sem casa, sem trabalho. Então, não julgue essas pessoas que vão morar na rua. Porque o pior é quando a pessoa usa drogas ou bebida, que eles já colocam isso para destruir a vida da pessoa. E tem aquelas que não tem nenhum tipo de vício e que vão pra rua, que nem aconteceu com o Jó. Deus permitiu isso, né? Tu ter a permissão de Deus, que nem o diabo, para mexer no Jó. Ele foi pedir a permissão de Deus. E Deus permitiu, mas que não mate ele. Não deixou que matassem ele. Mas o resto, tudo de ruim aconteceu com Jó. Deus permitiu isso. E é isso que a gente tem que orar. Porque a gente também precisa, Deus sempre vai pensar no melhor. Mas, que nem naquela oração que eu fiz, eu disse, Senhor, que eu apanhe, mas que Deus não permita que trafique a meu corpo, sabe? E faça com que eu perca a minha salvação e perca a minha alma. Então, não julgue as pessoas da rua, porque essas pessoas, com certeza, destruíram a vida social, a vida acadêmica, o trabalho. Por exemplo, o meu último emprego, nos meus empregos, eles vão lá e acabam comigo. Eu perco o emprego e ainda saio toda cagada, sabe? Tem que ter uma paciência para lidar com isso, mas daí essas pessoas, então, que estão na rua, vulneráveis, além de não ter família, não tem ninguém por elas, porque às vezes mataram, né? Eles querem destruir aquela pessoa, a alma daquela pessoa. Provavelmente essa pessoa que tá na rua, eles querem levar pro inferno. E eles estão só esperando, sabe? Alguma coisa ali para poder levar pro inferno, se ela não faz mal na rua, né? Então, deixar a pessoa sozinha, sem família, sem casa, morando na rua, é para comprar a alma dela ou para levar ela pro inferno. Que dá na mesma coisa, porque lá no inferno é impossível a pessoa não ser mal. Mas seja como o Jó. Ore e não esqueça de Deus, porque eles destroem a prosperidade e prosperam os maus. Eles destroem a prosperidade dos filhos de Deus, dos escolhidos por Deus, e prosperam os maus que fazem o mal. Eles roubam a prosperidade dos filhos de Deus e dão para os filhos do diabo.